Boa noite. Hi. Deixa eu ver aqui. Estamos informando como então. Não. Você tem bloqueio na sua relação com a comida. Alô? Vocês aí? É o bloqueio com o YouTube. O YouTube não tá querendo colocar a minha música. Isso. Olá, boa noite, Flávia. Vamos começar aqui com a musiquinha. Escutando como nós somos amadas. Oi, Tice, boa noite, sejam bem-vindas. Que bom ter vocês aí. Boa noite. Vamos escutando aqui uma musiquinha pra gente saber o quanto a gente é amada. Já começa a noite assim, se amando. Aqui o negócio é se amar. Desde o nascimento nós fomos amadas. Desde o nascimento não, desde a nossa criação. Flavinha, quanto tempo! Deixa a minha convidada chegar. Nós estamos esperando uma convidada muito especial. Ela hoje resolveu transbordar aqui na nossa live. E eu tô muito feliz por isso. Bládia! Boa noite! Vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante. Teremos aqui uma convidada super especial. Uma transbordante. Oh, coraçãozinho pra tu. Uma transbordante que resolveu vir aqui na nossa live pra abrir seu coração, pra falar o coração de vocês através da história dela. Uma história muito linda que eu quero que vocês conheçam. Talvez alguém se identifique. Eu acredito que muitas se identificarão, muitos, né? Homens e mulheres. Porque por mais que a gente, muitas pessoas não tenham a consciência, mas muito de nós fomos bloqueados. Temos alguns bloqueios e esses bloqueios trazem algumas consequências não muito legais, né? Abraão, seja muito bem-vindo aqui na live. Nós estamos esperando a convidada especial. Uma pessoa assim, linda, que resolveu transbordar, que resolveu vir aqui contar a sua história. Uma excepcional noite para você também, querido. E aí, muitas vezes, através de transbordos assim, de histórias, de testemunhos, de experiência das outras pessoas, a gente se identifica, né? E quando a gente se identifica, a gente entra numa nova consciência, que a gente faz, poxa, eu passei por isso, mas eu não imaginava que era assim. Tamo junto até depois do fim.
Tamo junto, tamo junto. E aí, às vezes, a gente se identifica com algumas experiências de algumas pessoas e a partir dali a gente tem a gente toma outras medidas, né? A gente toma outras decisões e acaba mudando as nossas vidas. Veja que importante é a gente poder ter a disponibilidade para se expor, para colocar para fora a sua experiência, para contar às outras pessoas e de repente ajudar tantas, né? Às vezes a gente tem, não, minha história, não vou contar para ninguém, é minha. Só que aí a gente tá deixando de ajudar outras pessoas. E é isso que a nossa convidada se disponibilizou e eu achei a coisa mais linda do mundo, ela se disponibilizar para se expor, né? Para colocar para fora a sua experiência e podendo ajudar tantas pessoas, podendo ser um exemplo a ser seguido por tantas pessoas para mudar as suas histórias através da história dela que está sendo transformada, né? Vamos esperar ela entrar. Talvez ela possa estar tendo alguma dificuldade com a internet, mas a gente vai conversando aqui e vai falando. Vocês hoje responderam as enquetes. As enquetes, elas fazem vocês entrar numa reflexão e identificar, quem sabe, alguns bloqueios, né? Eu já vi que algumas pessoas que... Olá, Fernando, seja bem-vindo. Eu vi que algumas pessoas responderam e espero que essas respostas tenham trazido alguma clarificação e de repente a pessoa sinta a necessidade de que, se ela identificou algum tipo de bloqueio, ela queira desbloquear, porque essa é a intenção, né? Olá! Essa é a intenção da gente identificar nossos bloqueios. É tomar decisões e atitudes diferentes para ter resultados diferentes, né? A gente só pode ter um resultado diferente se a gente não está satisfeito com o resultado que está agora. Nós temos que buscar novas atitudes para ter novos resultados. Só se escuta uma música nova tocando numa tecla diferente. Senão vai escutar a mesma música sempre. E a vida é muito em movimento. Deus fez tudo em movimento. Então nós estamos em movimento. E o movimento nos promove isso. Mudança. Boa noite! Que energia, Andréa Pontes! Uhul! Nós estamos em movimento e esse movimento, nossa convidada chegou, deixa eu só completar meu raciocínio, e esse movimento é muito importante. Deus não nos fez em movimento, o mundo em movimento, a terra, a natureza em movimento à toa. Ele quer mudança, ele quer dinamismo. Vamos embora, vamos embora. Eu vou chamar a nossa convidada, que ela muito especial, muito linda, transbordante, que teve toda a coragem, que está tendo toda a disponibilidade para contar aqui a sua história e quem sabe mudar tantas vidas através da história dela, através do exemplo, do testemunho lindo que ela tem. A live 7h59, já estamos completando 10 minutos. Vou chamar a minha convidada agora, tá, minha gente? Recebam ela com muito carinho, muito amor, porque ela tá sendo, assim, uma transbordante linda. Dri, vamos chamar ela de Dri. Dri é uma maravilhosa, que tem uma história linda. Dri, sua linda! Seja bem-vinda. Eu estava lá esperando você no meio. Ah,
Aí eu falei, uai, ela não vai aparecer. E aí eu pensando, eu digo, ah, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com a internet de repente, né? Porque às vezes a internet faz isso com a gente, né? Hoje eu já aprendi a colocar o título fixado. Tô ficando fera na digitalização, tô desbloqueando a digi, um mundo digitizado. Dri, minha querida, eu estava Isso. aqui explicando para todo mundo, dizendo que às vezes, quando a gente tem a disponibilidade de, às vezes não sempre, que a gente tem a disponibilidade de a gente transbordar, da gente se expor e contar a nossa história, a gente promove nas outras pessoas mudanças, transformações, né? Porque elas se identificam poxa, eu nunca pensei que eu fosse assim, eu tivesse esse tipo de bloqueio. E aí você contando a sua história, as pessoas vão se identificando e a partir daí tu tem novas atitudes e vai transformando a vida, desbloqueando por conta de uma pessoa corajosa, transbordante, cheia de amor, que tenha a disponibilidade de chegar e contar assim, né? Então vamos lá, vamos começar. Me conte tudo. Se apresente, faça uma breve apresentação aí para todo mundo conhecer você. Oi, gente. Muita gente que eu conheço aqui, né? Nessa live. Eu sou a Adrielen, para quem não me conhece. E fui convidada, sou imagem e semelhança do Criador. Fui convidada pela colega aí Uhul! maravilhosa a participar desse momento de desbloqueio, né? Ela chegou com uma ideia falando, vamos falar sobre qual é essa relação com a comida, como é que você se relaciona com isso. E eu comecei a falar e ela surgiu a ideia, o negócio foi fluindo e a gente foi montando um desbloqueio não só meu, como dela, e para tentar ajudar todo mundo a tentar ter esse desbloqueio, né? Essa é a questão. Isso. E cada dia que passa, a gente se desbloqueia ainda mais. Para mim é um desafio estar aqui. Enorme. Somente ao vivo. É um desbloqueio de autoimagem fora do comum. A gente pensa em Olha números, quem vai aí, participar, quem não vai. Fala. Odri. É isso. Odri, o nosso tema hoje é muito interessante. A gente vai falar sobre os bloqueios que acabam gerando o bloqueio na nossa relação com alimentos. Depois, quando você contar toda a sua história, eu vou explicar para vocês como é que funciona esses bloqueios. Vamos primeiro escutar a história da Dri, que é muito interessante. Todos nós, eu acredito que temos algum tipo de história com relação ao nosso alimento. Se a gente sempre comeu bem, se a gente comia mal, se os nossos pais interferiram, se isso a gente trouxe para a nossa vida adulta, se isso a gente levou para outras áreas da nossa vida. Então, por isso que eu acho que a comida, a relação com a comida, ela tem uma conexão com muitos âmbitos da nossa vida. E se de repente a gente começar a identificar isso, a gente pode não só resolver a relação com a comida, como outras relações, né? Então, Exatamente. a história da Adri é muito. Vai muito com isso que eu estou falando. Tem muita relação com isso que eu estou falando, porque ela acabou, por conta de um problema na relação com a comida, ela acabou se desenvolvendo em várias outras áreas, né, Dri? Conta aí como foi o começo, o que foi que aconteceu lá no começo, por que você teve de repente você chegou e disse, eu tenho esse problema, ou você foi descobrindo? O que foi que aconteceu? Conta pra gente. Então, né, como eu te falei, a minha relação com a comida, ela sempre foi muito conturbada, desde pequena. Eu nasci magrinha, mas assim, eu tive um problema, comecei a comer muito quando meu irmão nasceu. Eu fiquei extremamente com ciúmes dele,
porque todo mundo amava ele, eu comecei a comer demais. Isso foi me deixando, foi engordando, engordando. Porque eu tava descontando uma coisa na comida. Então eu engordei bastante. Quando eu tinha uns 8, 9 anos, tava obesa, acima do peso. E era motivo de chacota na escola, essas coisinhas assim. E por isso, eu acabei desenvolvendo, né, na época, com 9 anos, eu sofri bullying. Começaram a me chamar de gordo e tudo, aí eu comecei a internalizar isso. E eu comecei a vomitar. Tudo que eu comia, eu vomitava. Nessa época, eu emagreci 15 quilos em um mês. Tinha Nossa. 9 anos. E beleza. Parou aí, eu emagreci, eu tava bem, então eu comecei a me regrar. Não vou comer mais essas besteiras, não vou comer mais isso. Eu comia tudo bem regrado. Os anos foram passando, as coisas foram evoluindo. E com 14 anos, eu adoeci de novo. Eu tive um problema de saúde e tudo foi se desencadeando. E eu tomava muito remédio, eu tive problemas nas articulações, eu fiquei 4 anos doente, eu desenvolvi bulimia por conta disso. Porque eu tomava corticoide, eu tomei corticoide, estourou estrias no meu corpo, Tá eu cortando um fiquei muito pouquinho, Adri. inchado. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Melhorou, melhorou. Eu fiquei muito inchada, eu ficava muito inchada, muita celulite, estria, coisas que rasgaram a minha pele. E isso vai mudando a sua autoimagem. Você é um adolescente que tá cheio de estria no corpo, cheio de celulite, por conta de um remédio, por conta de um problema de saúde. Desenvolvi a bulimia, que tudo que eu comia eu vomitava, nada parava no meu organismo. Então sempre foi um problema que causava por conta da alimentação. Ah, não posso comer isso porque eu tenho que fazer dieta. A dieta é assim, toda segunda-feira começa a dieta. Chega na terça-feira, tu já não faz. Aí vem o dia do Dia lixo. Internacional de Então, começar a dieta, né? Segunda. dia internacional de começar a dieta. Por isso que tem que quebrar regras. É começar a dieta no domingo, no sábado, na sexta. Não começar na segunda, porque tu não vai concluir. Se não mudar a mente, você pode emagrecer 10 quilos, 20 quilos. Você vai engordar de novo. Essa é a questão. Você engorda de novo porque você não está mudando a sua mente. Então, é mais ou menos isso. Tá meio travando. Tá? Deixa eu ver se eu mudar a Mas vai. internet aqui para ver se melhora. Vê se consegue mudar para ver se melhora. Nossa. Vamos esperar um pouquinho, porque eu acho que deu uma travadinha lá com a Adri. Mas ela já tá voltando aqui. Nossa, eu tô lendo uma história aqui que eu tô ficando. Eu tô no meio do mato. Tiago! Tá ouvindo normal. Depois que casei. Melhorou? Melhorou muito. Melhorou Tava muito, travando aqui vai, também. Dri. E aí você tinha 14 anos, estava adolescente e muitas coisas foram acontecendo no seu corpo e aí foi piorando a situação. Foi piorando a situação, cada dia mais, né? Piorando cada dia mais. Aí aquela coisa, tem que fazer dieta porque eu tenho que ficar magra, eu tenho que ficar bonita, eu tenho que fazer dieta porque meu corpo é isso e meu corpo é aquilo. Mas não é só por isso. É a mentalidade, porque é uma doença. Você descontar as coisas na comida, você parar de comer. Ah, vou parar de comer porque eu não posso engordar. Então, isso é uma doença. É uma doença que você tem que tratar. Como eu falei, não adianta você perder 10 quilos hoje e engordar 20 amanhã. Porque se você não mudar a sua mente, tudo começa pela mente. Se você mudar a sua mente, aí as coisas vão se desenvolvendo. E é isso que eu tenho trabalhado todos os dias, mudando a minha mentalidade. E é mais ou menos isso. E aí quando foi que você
percebeu que isso era um problema e que você tinha que mudar? Em quantos Quando eu anos você já percebi, estava quando isso aconteceu? vou dizer para você que é bem Tá recente. cortando, tá? Oi, tá ouvindo? Então você passou. Você tem quantos anos hoje, Dri? Tenho 26. 26. Então, nos 14 anos, você realmente você percebeu que você desenvolveu a bulimia. E aí, depois da bulimia, como foi? Você fez algum tipo de tratamento, terapia? Seus pais, eles perceberam isso também, procuraram ajuda junto com você? Então, como eu fazia Como foi tratamento, dos né, por conta do... 14 aos 26? Ó, eu fiquei doente dos 14 aos 17 anos. Eu tive um problema de saúde, uma doença autoimune que atinge o sistema vascular, e por conta dela foi desencadeado outros problemas, como a fibromialgia, túnel de carpo, tendinite, e uma porrada de doença. E justamente a bulimia, por conta da medicação que eu tomava, que era muito forte, né? Eu vivia em hospital. Você é um adolescente de 14, 15, 16 anos, vivendo no hospital, inchada, gorda, cheia de coisas, cheia de problemas, não tá vivendo aquilo, né? Que você poderia viver na sua idade. E assim, com o tratamento da doença autoimune, o médico percebeu que eu tinha que tratar da bulimia. Então, o quê? Foi tratamentos com psicanalista, psiquiatra, psicólogo. Eu tomei muitos antidepressivos, porque isso desencadeou a depressão. Tomei muito remédio para ansiedade, porque eu estava muito ansiosa, eu era muito ansiosa, né? Não sou mais, fui Uh, desbloqueada. Gostei! Eu era, muito Eu, bem. eu era. Eu era muito, muito ansiosa. Eu tinha depressão, não tenho mais. Então, isso tudo foi cooperando para o bem, né? O fato de eu ver que realmente a alimentação ela tem a ver com toda a vida, com o bloqueio que a gente tem, foi agora. Foi assistindo as lives 4h59 da manhã, foi vendo os depoimentos das pessoas, foi fazendo o método CIS, foi fazendo tudo isso que eu fui ver que a alimentação em si era um bloqueio, que estava bloqueando muitas partes da minha vida. Que eu tinha que mudar a minha mente. Se eu não mudasse a minha mente, eu não ia emagrecer. Eu poderia emagrecer, mas eu ia engordar de novo, porque isso já aconteceu várias vezes, efeito sanfona, né? Muito efeito sanfona. A gente engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Tá na Porque de academia, repente sai da academia. porque de repente você não tratava a causa, né? Você já tratava o efeito. Você dizia, eu estou acima do Exatamente. peso, então vou fazer uma dieta e vou emagrecer. Só que aí a Isso. causa continuava lá, né? E aí E a dieta parava e você voltava e. Ah, já emagreceu o que eu queria? Pronto, vou comer tudo de novo. Ah, eu isso. tô chateada, tô triste, vou comer. Ah, não, eu tenho que não comer hoje porque é desse jeito. Eu comi demais ontem, hoje eu não vou comer, né? Final de semana eu comi É, muito, segunda-feira eu não como. Passo 2 dias fazendo o maior sacrifício para não comer. E aí você vai desequilibrando tudo, né? isso, aí primeiro vem aquele, ah, você tem que comer de 3 em 3 horas. Aí depois vem, não, comer de 3 em 3 horas não resolve. O que As resolve é o jejum informações, um intermitente. monte. O que resolve é o jejum intermitente. Não, você tem que parar de comer, porque senão você não vai emagrecer. E é assim por diante, né? Uma loucura, né? A gente já tá com a cabeça cheia. E aí, informação de tudo que é lado, e você quer fazer tudo para resolver o seu problema, né? Você Exatamente, você que gasta todos os meios. E quanto mais essas fórmulas forem mágicas, rápidas, mais você fala assim, ah, uau, vou querer essa, né? Parece passo de mágica. E como a gente vive num mundo que todo mundo fala o que quer, então você vai se iludindo com essas promessas
com essas coisas rápidas, com esses métodos milagrosos, e você acaba fazendo tudo, e isso vai piorando ainda mais a sua situação emocional, né, Porque Dri? você não vê isso, porque você não vê resultado. Você pode ver o resultado ali na primeira semana, pronto, já era. Então não adianta. Se você não trabalhar a sua mente, se você não lidar com isso aqui, não adianta nada. Você pode fazer a dieta mais perfeita do mundo, você pode fazer uma bariátrica, você pode fazer lipoaspiração, você vai engordar de novo. É verdade. É assim E, mesmo. e isso, e assim, aí você pensa assim, ah, eu tô gorda mesmo? Eu vou comer. Não vai mudar nada, não é mesmo? E aí Todo você, mundo assim, todo mundo pensa assim. e aí você fica só com aquela ideia da estética. Ai, o negócio caiu aqui. Você fica com aquela ideia só da estética. Vou colocar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Você fica com aquela questão só da estética e se você ficar muito... Não, tá muito estressada, não, eu vou engordar mesmo, não quero saber, esse negócio de dieta não dá certo comigo, vou ficar desse jeito. Aí você vai piorar a sua autoimagem e aí você vai piorar outras situações na sua vida. Aí a questão da rejeição vem à tona e E tudo vai desencadeando, tudo vai se encaixando. Aí lasca tudo, não tem mais o que fazer. Aí é aí me tipo um fala, aí processo. você sentia isso tudo. Você está me dizendo que você sentia, você teve a questão do bullying e a terapia. A terapia lhe ajudou. Você fez quanto tempo de terapia? Olha, ser bem sincero, eu faço terapia desde que eu tinha uns 8 anos de idade. Eu sempre fazendo, fazia e parava, fazia e parava. Tomei antidepressivo por mais de um ano. E sempre parando, porque era meio que uma autossabotagem, eu não aceitava aquilo. Não, eu não vou tomar isso, não, eu não quero isso, ah, eu não vou. Era sempre desculpinhas que eu inventava. Não, muita desculpinha, muita historinha, entendeu? Então, assim, eu não vi que resolveu muito, porque não adiantava. Na psicóloga eu não falava, era tudo muito superficial. Eu falava, eu pensava demais para falar. E o psiquiatra só te passa o remédio, né? Não tem muito o que fazer. Então, assim, eu confesso que não ajudou muito. Não E ajudou, você, mas ajuda. Não e, ajudou Dri, porque era um bloqueio e meu. você não se permitia, né? Porque eu não fiz. Exatamente. São ferramentas eficazes, mas eu não me permitia isso. Existem vários métodos para você desbloquear e depende muito do grau, da gravidade que está o bloqueio, né? E no seu caso, você tinha necessidade até de ir num psiquiatra, mas mesmo assim você não se abria para o tratamento. Você não se permitia o tratamento. E aí você tinha me comentado que existia um vazio muito grande no seu coração e que, de repente, você não queria deixar a comida porque ela, de certa forma, preenchia naquele momento esse vazio, né? Como é que funcionava isso? Exatamente, né? É que nem eu falei, assim, quando a comida, o problema de você comer. Não tem problema você comer. Você pode comer o que você quiser, você está liberado, você é livre para comer o que você quiser. O problema é o excesso e o porquê que você está comendo aquilo. Então, se eu estava triste, decepcionada, aconteceu alguma coisa, eu ia lá e comia. Comia como se não houvesse um amanhã. Ou então eu não comia. Entendeu? Eu ficava sem comer. É dos Porque eram extremos, né? reações. Eram os extremos. Ou eu não comia nada, ou eu comia. O mundo. Se deixasse a geladeira ainda um boi na minha frente, eu deixasse, eu comia. Porque eu falei, não, eu tô estressada, tô chateada, então eu vou comer, vou ser feliz. Amanhã é outro dia. Sempre E era mais ou menos isso. você feliz, como se a felicidade ela tivesse relacionada com este prazer, né? E a gente sabe que a felicidade ela tem outra relação. A felicidade ela está relacionada com o nosso espírito e não com o nosso corpo, né? Mas a gente Exatamente. sempre, nosso cérebro sempre faz essa autossabotagem com a gente. Você merece uma recompensa,
né? Você merece, não come. Exatamente. Ah, você já está muito cansada de fazer dieta, não faz não. E aí liga tudo ao seu corpo, ao seu cérebro, e você acaba fazendo o que ele quer, e depois você fica com a culpa, que é um sentimento terrível. Inclusive, hoje eu coloquei nas enquetes. Você sente culpa quando você come alguma coisa, e as pessoas colocaram lá, eu sinto culpa porque é um sentimento muito normal no bloqueio que você tem na relação com a sua comida, né? É a culpa. Você sentia Claro, muita claro. culpa, Adri? Sim, né? Porque você come uma coisa que você não era pra tu comer, você vai sentir culpa. E eu sentia. Ah, não devia ter comido. Nossa, comi demais. Ah, minha barriga tá muito cheia. Pô, passando mal. E muitas das vezes era tão automático o meu cérebro, quando isso acontecia, eu já ia vomitar. Não, preciso vomitar. Eu colocava na minha cabeça que eu precisava vomitar. Eu preciso vomitar porque eu comi demais, tô passando mal, eu preciso vomitar. Então era tipo o sentimento de culpa ali de seu cérebro falando, fazendo com que seu corpo reagisse, entendeu? Caramba! E É, quantas pessoas não passam por isso, né, Dri? Por isso que pois é. você resolveu ter essa disponibilidade e tá aqui falando, porque a gente nem imagina o tanto de gente que passa por essa mesma experiência e fica calada e não procura ajuda, não faz. Então, vamos agora para as suas soluções. Como foi que você solucionou? Como foi que definitivamente você descobriu que aquele vazio ele não ia ser preenchido com comida? Que você tinha. Como foi que você descobriu isso? E o que foi que você achou que podia substituir e se encaixou perfeitamente? Então, né, como eu disse, assistindo as lives me fez do Pablo Marçal às 4h59 da manhã, o Método CIS, assistindo o Paulo Vieira, fez ver que o problema não estava naquelas situações, não era o resultado final, era como eu estava lidando com aquilo. Que o problema a questão é essa, é como você lida com a situação, é como você ressignifica isso. E assistindo as lives eu percebi o, a série de bloqueios que eu tinha de autoimagem, de timidez, de problemas com o meu corpo, era como se realmente eu não me amasse. Eu me olhava no espelho, tô gorda, eu tô bochechuda, tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo, tem que parar de comer hoje vou beber só água porque eu tenho que emagrecer. E não tava dando resultado. Fazia mil dietas e não tava dando resultado. E quando eu percebi que o problema não era na alimentação e sim na minha mente, eu tinha que ressignificar isso, eu tinha que mudar isso, que foi agora, recente, né? Tem o quê? Uns 2 meses que tudo está mudando. Estou mudando a minha reeducação, estou reeducando a minha alimentação, estou mudando essas questões, entendeu? Desbloqueei totalmente. E vi que o meu problema com a comida já foi E o extinto. vazio? Você preencheu, como foi que Deus entrou na sua história com relação à sua comida? Que a gente acha que não tem nada a ver. Não, a coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas quando você me falava assim, Magna, tinha um vazio que eu acho que eu comia para preencher, mas de repente eu descobri que o vazio ele só era preenchido com a pessoa certa naquele molde ali do vazio. Então, o vazio ele foi preenchido por quê? Por Deus, né? Deus ele preenche o vazio. Essa é a resposta. Não tem nem É o que isso dizer. mesmo. Porque Deus preencheu. O vazio é aquele, entendeu? Porque mesmo eu sempre fui muito, muito próxima de Deus. Sempre fui. A gente teve sempre muita intimidade. Mas assim, a gente se afasta, né? Se afasta com as coisas do dia a dia, com as coisas da vida. Só que a gente não deve se afastar nunca.
A gente acaba esquecendo de orar, de agradecer. Quando a gente começa a agradecer, a gente começa a orar, a gente começa a dar mais atenção a Deus, aquele vazio todo ele preenche, né? O Espírito Santo ele te enche, ele te transborda. Deus vai te transbordando a cada dia. A gente É ativar a assim, nossa identidade de filha, a gente assumir a nossa filiação de ele como nosso pai, né? isso. E aí a gente vai sentindo realmente a felicidade verdadeira qual é. Então, Dri, essa sua história, Exatamente. ela é muito linda, muito Um significativa. Eu acho. resuminho. Como? É um resuminho. Resuminho do resuminho do É um resuminho. resuminho, né? A gente nem podia contar tudo, porque é muita história. Mas eu E acredito muita que coisa. esse seu testemunho, ele ainda pode transformar muitas vidas, porque você tem ainda muita coisa para viver, muita coisa para transbordar. Você vai ver o tanto de gente que você vai ajudar ainda. Então, deixa eu só fazer umas considerações pelo que Dri estava falando aí, para todo mundo entender. Quando a gente é criança, na primeira infância, nós passamos por algumas experiências e essas experiências elas mudam de repente a nossa trajetória normal de vida, né? Deus nos fez, ele teve, se a gente fosse uma máquina, se a gente fosse um computador, nós somos uma máquina, mas não somos um computador, né? Mas se nós fôssemos um computador, eu vou fazer analogia para ficar mais entendível. Ele colocou um drive original muito perfeito para tudo correr muito bem. Só que aí, durante a nossa vida, acontece algumas coisas que vai ou anexando outros drives, ou o nosso drive original vai sendo bloqueado. E o que acontece? Com Dri, vou colocar a história de Dri para a gente exemplificar, né? Com Dri, ela disse que nasceu um irmão, e quando o irmão nasceu, provavelmente ela se sentiu colocada em segundo plano, alguma coisa desse tipo deve ter acontecido com a Dri. E aí, como ela era muito pequenininha, 2 anos, ela não tinha maturidade para entender que aquilo era um momento da mãe, que o filhinho bebê precisava mais da atenção naquele momento do que ela. Enfim, ela, de alguma forma, teve bloqueios. E aí eu vou contar sobre os bloqueios, porque nosso bloqueio, existem bloqueios secundários, que no caso o bloqueio da alimentação é um bloqueio secundário, e os bloqueios primários. Então, o bloqueio primário, no caso da Adri aí, podia ser um bloqueio de rejeição ou um bloqueio de escassez, porque ela ficou privada da atenção total da mãe, né? E aí desenvolveu outros bloqueios, que era o da autoimagem, que era o da alimentação. Então, com o passar da nossa vida, esses bloqueios eles vão nos impedindo de viver o nosso drive original, a perfeição, o projeto original de Deus, que é a nossa vida plena, perfeita. E é isso que acontece com as pessoas. Quando você vai ficando adulta, que você vai percebendo que aquilo dali tá atrapalhando você, porque não atrapalha só na alimentação. A gente pode pensar que sim, mas veja, Dri, ela desenvolveu o bloqueio da alimentação através do bloqueio da autoimagem, que já veio do bloqueio lá da rejeição ou escassez, quando o irmãozinho nasceu. Então, veja que isso vai desencadeando várias outras coisas. De repente, eu não sei, a gente não entrou nesses detalhes, mas eu vou dizer assim, o que pode acontecer, eu não estou dizendo que é o caso da Dri, mas o que pode acontecer é a gente ter bloqueios nos nossos relacionamentos, a gente não ter um amor próprio desenvolvido, porque a gente não está satisfeito com o que a gente vê no espelho, é a questão da autoimagem, é uma questão do alto amor que a gente não tem. Então, às vezes, a gente desenvolve vícios, às vezes a gente desenvolve, pelo sentimento da escassez,
reter tudo, você não quer perder nada, você fica perfeccionista, porque você diz assim, não, já perdi muita coisa, então eu tenho que ser perfeccionista para as pessoas gostarem de mim. Então você vai desenvolvendo vários outros bloqueios, atrapalhando a sua vida, a sua plenitude. Então, o bloqueio com a comida é um secundário. Ele, na verdade, ele veio a deriva, né? Ele veio com os outros. E a gente tem que, se a gente identifica ele e de repente ele começa a ser muito importante na nossa vida, como foi na vida da Dri, ela desenvolveu doenças, né, físicas, ela somatizou toda aquela questão emocional e acabou desenvolvendo doenças físicas e tinha que se tratar, tinha que curar, tinha que. Mas aí o que ela fazia? Ela achava que era só uma questão estética, então ela fazia dietas, como a maioria de nós fazemos sempre. Não, estou muito fora do peso, então eu vou fazer dieta. E será que é a Dieta da açúcar. solução? Não, né? A solução não é essa a priori, não. Não estou dizendo que uma dieta ela não pode resolver um problema. Depende da causa. Então, para a gente resolver um problema, a gente tem que passar por um processo. E o processo, tu tá escutando, Adri? Tô. E o processo, ele requer um mapeamento. Então, é como você tiver, achar que está com a doença, e aí você vai fazer o exame. E aí você faz o exame, e ali você mapeia. E você encontra o diagnóstico. Então, o meu problema não é o sobrepeso, e é o sobrepeso, mas ele tem uma causa e eu tenho que solucionar a causa para depois pensar no próximo passo, que é resolver o sobrepeso. Então, eu tenho que mapear, achar a causa e ir atrás da solução. Quando eu estou diagnosticando, aí eu digo, não, eu diagnostiquei que eu tenho problemas emocionais e isso que foi e me trouxe esses problemas físicos, que me trouxe problemas estéticos. Então, eu vou para a solução, que seria o remédio, né? E aí o remédio depende muito do tipo da doença, porque tem doença que, estou dizendo, já tô fazendo analogia da doença, porque a doença ela pode ser tratada com depende da doença. Se ela for muito leve, muito bobinha, ela pode ser tratada apenas com exercício físico. Se ela for uma doença que requer remédio, aí você já vai tomar o remédio. Se for uma doença que ela requer uma cirurgia, então vai para a cirurgia. Então, depende de cada pessoa, de cada situação, como vai resolver esse bloqueio. Então, não é uma coisa simples. Eu não gosto de comer aquilo e só gosto de comer aquilo, eu tenho um bloqueio, então agora eu vou desbloquear e ponto. Não, não funciona assim. Tem todo um processo, Não. né? Que você vai mapear, Exatamente. que você vai diagnosticar e que você vai para a resolução do problema. Né, Dri? Foi isso que você Exatamente. fez. E Né? foi Porque isso que assim, você a fez. Fala. alimentação, o problema com a alimentação, ele não é o problema raiz, né? Isso é só uma consequência, como você mesmo Exatamente. disse. É uma consequência de várias coisas que estão acontecendo na sua vida. É o quê? É falta de amor, é falta de atenção, é falta de carinho, é problema com a autoimagem, é procrastinação, é a timidez, é a escassez. Porque se você não muda a sua mente, a sua mente continua escassa, a sua mente continua pobre, aquilo vai continuar acontecendo na sua vida e coisas piores vão surgindo. Coisas piores vão acontecendo. A alimentação não é nada nesse meio aí. Coisas piores surgem, doenças surgem. A gente pode curar tanto uma doença extremamente grave com a nossa mente, como a gente pode desenvolver outro problema, porque a nossa Com mente continua certeza. doente. Com É tipo certeza. assim, eu curei um câncer com, com a mente, curando, sendo positiva, fazendo o tratamento certo. Mas Você, Dri. não, não. Ah, sim, É uma, um exemplo. é um exemplo.
Isso. É, Mas assim, se eu não curar a minha mente, essa doença ela pode vir de uma outra forma na minha vida. com- Então, não adianta nada se você não curar a mente. A mente vai continuar escassa. É um processo. é um processo. Como você disse, é um processo que é todos os dias deve ser vivido. Então, e aí nesses métodos que você quer para solucionar, você primeiro tem que identificar qual é o bloqueio e aqui eu vou propor a vocês para a gente identificar, para a gente saber realmente como é que está a nossa relação com a comida primeiro, né? Então, o que é que eu sempre digo para as pessoas? Você quer saber se você está com problema alimentar? Você gosta muito de uma comida e você não vive. Eu pergunto, eu já começo perguntando assim. Então, eu vou perguntar para vocês, para todo mundo. Existe algum alimento que você diz assim, eu não passo um dia sem comer isso? Ou sem beber isso, ou não passo. Não, isso aí, olha, você pode tirar qualquer coisa, mas isso aí você não tira. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte: a relação de dificuldade e habilidade para resolver um problema. Existe uma relação, uma proporção entre essas duas questões. Então, quanto mais difícil for, vou ter uma habilidade maior, tá? Acontece que eu tenho que fazer meio que um balanceamento entre os dois, porque eu não posso deixar uma meta inatingível, porque aí vai me causar estresse. Se eu deixar muito simples, vai dizer assim, seu cérebro vai dizer, não serviu de nada. Se você deixar equilibrado, não pode ser equilibrado, porque equilibrado vai lhe deixar na zona de conforto. Então, faz assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu como pão, Balanceado. eu gosto de pão, mas assim, pão para mim, se eu deixar de comer, tudo bem. Então, eu vou escolher pão. Não, não vale, porque aí você estaria na zona de conforto, entende? Então, você vai ter que aumentar o seu grau de dificuldade para aumentar a sua habilidade para resolver o seu problema. Então, eu vou fazer o desafio que é você escolher uma comida que realmente seja difícil para você se abster dela por durante uma semaninha. Uma semaninha. Então, eu vou fazer outra coisa. Vamos colocar 2 desafios. E aí a pessoa vai escolher e vai se desafiar. Eu vou me desafiar mais ou menos, é de cada pessoa, já expliquei. Se você desafiar muito pouco, não vai servir. Se você desafiar médio, o que é que vai acontecer? Você vai entrar na zona de conforto e não vai trazer muitos resultados. Mas se você se desafiar da forma balanceada, então você vai conseguir desenvolver habilidades, certo? Desenvolver habilidades no gerenciamento do seu cérebro, tá? Isso é. É para mostrar para o cérebro que é você que manda. Ele Exatamente. tá ali só para obedecer. Exatamente, Dri. É isso que a gente está aprendendo, né? Que a gente tem, quando a gente consegue gerenciar, treinar o nosso cérebro, gerenciar do jeito que a gente quer, a gente já está com muito adiante dos nossos problemas. A gente já pode, a gente está desenvolvendo ali habilidades para resolver as coisas, né? Tudo, não só na alimentação, como todos os âmbitos da nossa vida. Então, o desafio, e o outro desafio, vou colocar 2 e aí as pessoas escolhem. O outro é, eu odeio isso. Não, eu não como isso, mas nem de jeito nenhum. Qual é o desafio? Eu vou inserir na minha alimentação. Eu tenho uma semana. Eu vou inserir na minha alimentação este item. Que eu digo, não como de jeito nenhum. Isso aí não. Me peça qualquer coisa para eu fazer, mas comer isso aí não. Então, tem essas duas possibilidades. Se você quiser ainda nível hard, você faz as duas. Se você quer, agora você que escolhe. Se você quer uma, se você quer outra, se você quer nível hard, ou se você quer continuar do jeito que tá e nada vai melhorar.
Aí vocês decidem, o que é que vocês me dizem? Não venho esse, como tudo. Então me diga o que é que você não pode deixar de comer, Gil. Vão dizendo aí, É vão o dizendo pra arroz? gente, Conta aí pra mim e pra É o Adri, pão? o que é que vocês não conseguem viver sem, ou que vocês não comem de jeito nenhum, mas vocês vão se desafiar. Vão me dizendo aí que eu quero saber. Eu e Dri tá aqui só esperando vocês transbordarem também. Responderem. É, vamos participar Ó, aí pra Gil, gente responder. Não Gil, tenho. tem alguma pergunta para Dri? Se vocês têm, esse é o momento, daqui a pouco a nossa live vai acabar, nós temos 10 minutinhos. Tá, Alguém tem não alguma chegando pergunta aqui. para Dri? Pergunta para Dri, o pão, Abraão, o pão, Abraão. Então, foca no pão. Tira o pão. Uma Não, semaninha sem o pão. Eu fiz essa semana. Foi ficar uma fez? semana sem comer pão. Olha Fiz, aí. consegui. Olha aí. Dri, você está conseguindo porque você está gerindo, você está totalmente fazendo gestão da sua mente. Isso é muito fantástico Exatamente. quando a gente consegue isso. Nossa, minha gente. Eu estou no desafio de tomar banho gelado já faz. Foi no método IP 216. Desde lá que eu tomo banho frio todo dia até para lavar o cabelo. Mas Eita. assim, isso traz muito resultado, traz muito mais resultado do que eu podia imaginar. Como é que pode, né? A gente pensa assim, que bobagem, isso aí vai servir de nada. Vai tomar banho frio. Você vai aprendendo a Muda. comandar o seu cérebro. Tem dia que tá aqui, porque aqui em Recife não faz muito frio, né? Mas como nós estamos no inverno, aqui é inverno, tem dia que tá amanhecendo meio chuvoso, friozinho, mais que o normal. Aí meu cérebro faz, não, hoje dá para tomar um quentinho. Ó aqui o dedinho, ó. Quem manda aqui sou eu. Vai tomar Eu banho ainda não, frio sim. não consegui desbloquear essa parte do tomar banho frio aí, não. Eu vou fazer. Adri, então se prepare que esse desafio vai lá pro Freedom. Nós vamos lá. Eu vou fazer minhas Freedomenses todas tomarem banho frio. Zil, faz 3 dias que não como pão. Comia 6 pães por dia. Uau! Muito bem, Zil! E tá conseguindo ficar sem Caramba. nenhum. Eu como a média de 2 pães por dia. O desafio, veja bem, o desafio é você encontrar um balanceamento entre a restrição, né, e a sua habilidade. Então, se Exatamente. você... não, então se eu comia 2, eu vou comer um só. Você quem sabe. Agora, isso aí realmente vai ser um desafio para você? Ou o desafio seria realmente você passar uma semana sem o pão? Né? Você que vai decidir aí. Eu já estou tomando banho natural, gelado, há 4 meses. Uhul! Muito bem! Arrasou, hein? Eu vi aí que você come pão integral, né, o Abraão? Abraão, não tem muita diferença, não. É pão do mesmo jeito. Só tem um pouquinho de fibra a mais aí. Mas não muda nada, não. E assim, a questão que a gente está querendo aqui, Abraão, é lhe desafiar, né? Não é uma dieta. Eu não estou querendo que vocês deixem de comer alguma coisa, sugerindo, na verdade, que vocês deixem de comer alguma coisa porque aquilo vai lhe emagrecer. Não. Isso daí Não, não é isso. a gente está querendo que você treine a sua mente. Então, a sugestão o desafio é deixar de comer aquilo por uma semana para você mostrar ao seu cérebro quem é que manda, quem está no controle, ele de você ou você dele. E aí, a semana que vem, eu me comprometo a estar aqui no sábado à noite, em outra live, que aí a gente vai para o diagnóstico. E depois, na outra semana, iremos para as soluções. Como é que a gente pode, quais são os métodos que existem para o desbloqueio? Como é que eu posso desbloquear? Primeiro, a gente vai identificar, né, se realmente é um bloqueio de alimento, da relação com o alimento, ou se são outros bloqueios, se é escassez, se é uma questão de autoimagem, se é rejeição.
Então, essa semana eu vou trabalhando isso, vou fazendo algumas enquetes com vocês, vou fazendo algumas perguntas para vocês poderem refletir e ver que tipo de bloqueio é que trouxe esse bloqueio secundário, porque é um bloqueio secundário, o bloqueio da relação com o alimento, né? Então, essa semana a gente vai entrar para o diagnóstico, tá? A gente vai no mapeamento para entrar no diagnóstico. Gente, o macarrão no almoço comia 2 pratos. Gil, hoje salada fígado. Uau, Gil, estás arrasando! Arrasando, viu? Arrasando muito bem, Gil. Então, Parabéns. nossa, então vocês podem começar a fazer. Nossa, Gil tá arrasando mesmo, arrasando. Então, Dri, nossa live tá acabando. Hoje eu vou acabar antes que acabe aqui, porque na última com o General do Reino acabou e acabou tudo. Então, não vamos Vai se empolgando. a gente vai se empolgando. E no instante passa, você viu? No instante passou 1 hora. Gente, vocês têm alguma dúvida aí para falar, para perguntar para a Adri? Pergunta para a Adri como se vocês têm alguma dúvida, como foi alguma Qualquer coisa parte do pode me processo dela. Qualquer coisa pode me seguir lá, chama no direct que eu respondo. Isso, Se Dri. vocês quiserem saber, vou falar. Eu não sei se está Aqui é bem aparecendo aqui rapidinho, em cima, mas diz Aparece. o seu. Aparece, né, Dri? É Adrielen Rocha. E aí vocês Só isso. Isso, vocês seguem a Dri lá e perguntem, queiram saber mais. Dri tem muito mais para dizer, viu? Isso aqui foi só uma pincelada. O que Dri está fazendo na vida dela, a revolução, a transformação, é preciso ser visto, é preciso ser contado. E ela está fazendo tudo isso lá no Instagram dela, minha gente. Vão lá, que ela está agora fazendo live, ela está toda destravada, desbloqueada, arrasando total, né, Dri? Vamos arrasar, né? Essa é a segunda live que eu faço, né? Eu já tô empolgada para fazer mais. Aquele friozinho na barriga foi só de emoção. Passou. Muito bom! Pra ter uma ideia, eu tinha muito medo de falar em público. Você não tem noção. Tá vendo? Ah, minha filha, já tá desbloqueada. Tá toda desbloqueada. Você falou Já era. Você falou Sem aí, volta. ó, sem nenhuma trava. Olha aí, a Gil. Ajudou muito. E fez só fortalecer. Entendi. Olha aí, que coisa boa. Tá vendo, Adri? Amém. Era o nosso propósito. Parabéns. Obrigada, Adri. Tá vendo o seu transbordo? Merece parabéns, realmente. Você também, maravilhosa. Você é uma linda. Foi muito transbordante essa sua atitude de aceitar o convite e vir falar da sua história, um pedacinho, né? Quem quiser saber mais, vai lá no perfil da Adri, que ela tem muito mais para transbordar, gente. Tá acabando, já avisou aqui. Vamos embora. Sábado que vem eu tô aqui de novo para a gente continuar este assunto. Durante a semana eu vou fazer outras lives, mas serão outros assuntos, tá, gente? O assunto do desbloqueio, a gente vai continuar de semana em semana. Semana que vem a gente vai para o diagnóstico. Essa semana vai ser o mapeamento. E na semana que vem vamos para o diagnóstico, para só então a gente entrar nas soluções. Como é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer? Dependendo de cada bloqueio, dependendo de onde veio, a gente vai encontrar as soluções. Porque tem solução. Isso aí é certo. Nós nascemos Tudo tem para solução. transbordar, brilhar, para tocar o terror na terra. Não é para Exatamente. ficar Tudo tem bloqueado solução. com nada, né, Dri? Exatamente. Tudo tem solução. Tudo. Foca na solução. Foca na Todo problema tem uma Isso. solução. Nós estamos no processo para achar qual é o problema, para depois que a gente achar, a gente ir partir solução. Exatamente. Minha gente, foi maravilhoso. Dri, muito obrigada Eu que mesmo. agradeço. Você é uma linda. Gratidão. Vamos nos falando lá no Freedom, lá nos outros nossos grupos de mentoria. E eu amei. Tamo junto, Abraão. Tamo junto. Beijo.
Beijo, beijo. Beijo vocês, gente. Adorei. Beijo todo mundo. Every single day